Alô, alô, escavanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre A Ordem Vermelha, Os Filhos da Degradação, o livro da Intrínseca do autor Felipe Castilho. Mas antes do vídeo começar, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações. E se você é novo ou não é novo, vai aqui no izinho e vê nossos conteúdos. Eu falo de livro, de série, de filmes e outras coisas. Continuando as minhas resenhas literárias, dessa vez, mais um autor brasileiro, aqui dessa vez o Felipe Castilho, com esse projeto editorial muito singular. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir falar da Ordem Vermelha, né, dos Filhos da Degradação. Esse é um projeto editorial muito curioso no que diz respeito a como os livros são publicados no Brasil. O cenário, né, essa ambiência, a ideia que concebeu o livro, ele foi construído através de uma equipe editorial, né? O Felipe Castilho, obviamente, fez boa parte do trabalho, porém tinha uma equipe que elaborou, criou o cenário, pensou um Terac, que é o cenário, né, o lugar onde se passa a história, e criou os elementos e as coisas que estão ali inseridas na narrativa, né? O que é algo muito incomum. A gente, pelo menos eu não me lembro de projetos editoriais do Brasil que tenham funcionado dessa forma. Então, daí já cria aí esse tempero diferente para você talvez ficar curioso. Mas falando diretamente sobre a história, ela se passa na cidade de Unterak, que teoricamente é o último refúgio das raças do mundo, né? O começo, o livro tem um prólogo onde ele conta a história ali das 6 raças e de como elas foram se tornando ruins e no fim das contas os deuses puniram elas, transformando o mundo num lugar terrível, né? Num deserto gigantesco, e eles tinham esse último refúgio que virou essa cidade, né, que é a cidade de Unterak. E os deuses, eles se juntaram na forma de uma figura só chamada Una, e essa Una é a governante, né, dessa cidade, dessa grande cidade, onde as pessoas, né, os seres que vivem nessa cidade vivem em condições muito ruins, na maior parte deles. E é uma cidade meio que governada por uma ditadura e tal. Então, esse é o cenário onde se passa o Filhos da Degradação. Uma das coisas que eu gostei é que ele vai beber de elementos clássicos da literatura, né, de fantasia, como, por exemplo, tem uns anões, e os anões eles são bem clássicos do que a gente conhece como anão na literatura fantástica, né? São escultores, mineradores, construtores, né, resistentes, longevos, sisudos, mas tem outras raças novas que eles criaram para os cenários, né? Os Caortes, que são uma espécie de seres humanos um pouco mais compridos, porém eles são mais esguios e têm uma singela habilidade de controlar o corpo deles, né? Eles podem mudar as cores do corpo deles. E tem também os Sinfos, que são uma espécie de raça que eles são misturados com as árvores, né? Eles nascem de árvores, eles são assexuados e nascem de uma flor da árvore, e eles têm uma vida muito curta, eles vivem 13 anos só. E aí eles entram num novo ciclo onde eles meio que morrem e nasce uma nova árvore, e dessa árvore vai nascer um novo Sinfo. Uma coisa bem legal. Então, assim, ele conseguiu, ao mesmo tempo, trazer elementos da fantasia clássica, porém, jogar ali uma infinidade de coisas novas. O maior elogio que eu posso tecer a Filhos da Degradação é sobre a escrita do Felipe Castilho. Eu, sinceramente, fiquei muito surpreso. Talvez até porque eu tenho uma visão um pouco negativa no que diz respeito à literatura fantástica nacional, de que, por mais que, na verdade, não só nacional, é internacional também, onde os autores são muito mais criativos, né, e bons em plot, em narrativa, em trama, mas a estética da escrita, né, a beleza da construção das frases, da escolha de palavras, normalmente é algo deixado um pouco de lado. Não é o caso dos Filhos da Degradação. O Felipe Castilho tem uma escrita belíssima, super refinada, e eu tinha que fazer um agradecimento pessoal a ele, porque como eu sou editor, né, eu edito pro site do Escambau, né, se vocês não conhecem o site do Escambau, tá aqui os links na descrição, a gente passa a ler com esse olhar de editor, então a gente lê corrigindo os textos, e ver um texto bem escrito dessa forma faz a gente mergulhar nele sem ter que ficar com esse cacuete terrível. Então, obrigado, Felipe, por eu não ter que ficar editando seu texto. E parabéns ao pessoal da Intrínseca, né? Que, obviamente, isso não é um trabalho só do escritor, isso, obviamente, é um trabalho também da equipe editorial, e mostra a equipe editorial que fez um refino no trabalho dessa escrita, desse texto. Então, é um texto realmente muito bem escrito, coisa que eu não vejo em obras de fantasia e ficção, nem aqui no Brasil e nem lá fora. Então, parabéns, Felipe, por esse aspecto. Uma outra coisa que eu queria destacar muito é como ele consegue justamente aliar essa fantasia clássica, né, que vai ali no aspecto medieval, de armas, de anões, de criaturas mágicas, mas ele é uma obra moderna, né? Uma das coisas que você percebe, sente que é uma preocupação, apesar disso não atrapalhar a narrativa,
é que é uma obra que tem muita diversidade. Você tem personagens de, obviamente, além de raças fantásticas, mas de etnias, né, de cores de peles diferentes, você tem personagens LGBT, isso feito de uma maneira super fluida na narrativa, isso não atrapalha a história. E é um reflexo do nosso mundo, né? O autor é alguém, e a equipe editorial são pessoas que estão cientes de que a gente vive num mundo diverso, né? E essa diversidade que a gente tanto pede no cinema, que a gente também pede na literatura, é algo que você vai encontrar em Filhos da Degradação. E isso me agrada demais, ver autores que não usam uma desculpinha que eu canso de ver em debates dentro de grupos de Facebook, usando o argumento de que na Idade Média não existia, as mulheres não tinham papel de poder, ou não existiam negros na Europa, sendo que as pessoas muitas vezes estão escrevendo um mundo de fantasia, que nem é o mundo real, mas elas querem emular uma medievalidade europeia, que por sinal eles muitas vezes nem entendem da própria medievalidade europeia, porque iam saber que o espaço do medievo europeu era assim, bem mais diverso do que se imagina. Mas isso pra mim já me ganha, sabe? Mostra uma escrita sensível, uma escrita que está inteirada no mundo. Se eu tivesse que criticar alguma coisa de fato na obra, é uma série de infodumps ali. Eu acho que joga informação demais, principalmente ali no primeiro ato, e isso me incomoda um pouco. Eu acho que poderia ter sido diluído ao decorrer do livro. E, na verdade, acontece isso, né? Depois do primeiro ato, as informações sobre a cultura, os conhecimentos, a estrutura, as raças, isso vai sendo colocado de maneira muito mais fluida na história. Eu senti que no primeiro ato isso foi um pouco mais truncado, mas tudo bem. Eu acabei falando tanto e eu não falei da história do livro, né? A história acompanha o Ailian Orus, que ele é um servo, né? Ele é um falcoeiro, ele cuida de aves que comandam as mensagens, né? As mensagens são enviadas do puleiro, que é esse prédio onde serve para comunicação, né? Para as informações chegarem das pontas da cidade muito mais rápido. E ele é um servo, né? Na realidade, a maior parte das pessoas que vivem em Unterak são servos, e você pode comprar a sua liberdade. Na realidade, é uma semi-liberdade, porque você não fica livre completamente, porque a UNA, né, o palácio, pode clamar pelo seu trabalho e para o seu alistamento, etc., no momento que ele achar necessário. O Ailian é esse servo meio rebelde, meio transgressor, que fica ali desobedecendo às normas, está sempre na margem, e ele vai acabar meio que se envolvendo num plano maior que existe para poder tentar transformar a estrutura de Unterak, né? Obviamente, além dele, a gente tem uma série de personagens, a Hazi e a Yanisha, que são duas Kaoshis, né, que são desse povo que muda, e elas estão com um plano justamente para poder conseguir tentar transformar Unterak. E você vai ver o Aelian, na verdade, acabar sendo trazido, né, tragado para dentro dessa conspiração, vamos dizer assim, para poder mudar, né, Unterak, transformar Unterak. Principalmente essa grande coisa vai ser desencadeada por uma figura chamada Aparição, que surge em Unterak e começa a matar os soldados e os guerreiros, né? Ela usa a cor vermelha, que é uma cor proibida na cidade, e aí essa figura que começa a matar soldados e desafiar meio que o poder que está instituído, vai meio que juntar um grupo, e esse grupo vai tentar transformar Unterak, né? Vai tentar mudar a realidade daquele lugar. Os personagens, eu gostei bastante deles. Eu confesso que demora um pouco para você se conectar com eles, mas de repente, num determinado momento, dá um clique e você percebe que você se importa muito com eles, né? Isso aconteceu comigo, eu tava meio assim, eu gosto desse pessoal, eu não gosto, e de repente a tensão vai aumentando, vai acontecendo aquelas situações de perigo, e aí você percebe que você tá muito preocupado pelo personagem, e isso é um trabalho competente que o Philippe faz, né? Então você nem percebe que você tá gradativamente se apaixonando por eles. A maioria dos personagens tem arcos bem construídos, bem resolvidos, né? Assim, de primeiro, segundo, terceiro ato. Tem um ou outro personagem que, apesar de eu gostar, eu queria que tivesse um pouco mais de desenvolvimento, tanto quando ele entra como ele sai da trama. Eu acho que fica uma coisa meio nublada. Vale destacar que isso também é um primeiro livro, então dá para se imaginar que isso pode ser mais bem desenvolvido nas obras futuras, né? Porém, de modo geral, os protagonistas principais da história, eles têm arcos muito, muito bem resolvidos e engajantes. Cara, eu acho que basicamente esse meu vídeo é um vídeo de elogios ao Philippe Castilho e à Intrínseca e a todos os envolvidos nesse trabalho que foi a Ordem Vermelha. Foi uma grata surpresa. Eu vi o lançamento dele lá na CCXP, não comprei na CCXP, mas acabei não vendo os eventos, né? Eu vi que tava o grande stand lá do livro no evento, e depois eu fui ver vídeos online e entender do que se tratava e desse projeto. Achei fantástico a ideia,
e desconhecia o trabalho do Felipe Castilho como autor e, sinceramente, vou provavelmente procurar em breve o livro do outro trabalho dele, né? Ele tem uma trilogia já escrita, com o 4º livro para sair, também de fantasia, e ele me ganhou como um espectador, um leitor do trabalho dele, porque é provavelmente um dos melhores escritores que está produzindo literatura fantástica no Brasil atualmente. Eu digo isso sem medo, assim, na realidade no Brasil seria até besteira falar, no mundo, né, principalmente quando se trata do esmero na estética da escrita, como eu já falei, é algo que você não encontra com frequência, mas digam aqui o que é que vocês acharam, se você gostou dá o joinha, a gente se vê na próxima e tchau.